Vamos ver nossa revisão, ação penal em questões. Mas antes, confere agora comigo tudo sobre ação penal. Você sabe que tem ação penal pública e ação penal privada. A ação penal pública tem a incondicionada e a condicionada. Agora, a condicionada, a representação do ofendido e a requisição do ministro da Justiça. Já a ação penal privada tem a propriamente dita ou exclusivamente privada e tem a subsidiária da pública e tem também ação penal privada personalíssima. Não tem como errar, meu guerreiro Megueira. Ação penal pública e privada. Pública, incondicionada e condicionada. Agora, condicionada, a representação do ofendido e a requisição do ministro da Justiça. Já a ação penal privada tem a propriamente dita ou exclusivamente privada, tem a subsidiária da pública e tem a personalíssima, força e honra. Vamos ver daqui a pouco como cai em prova esse assunto. Agora, os princípios da ação penal também despencam na prova. Tem os princípios da ação penal pública e a privada. A pública tem o princípio da oficialidade, que pode ser exercido apenas por órgão oficial do Estado. Tem o princípio da obrigatoriedade. O Ministério Público é obrigado a promover a ação penal. Tem o princípio da indisponibilidade. Uma vez instaurada a ação penal, o Ministério Público não pode dela desistir. E tem o princípio da divisibilidade. O processo ou a acusação pode ser dividida ou desmembrada. E tem também o princípio da intranscendência. A pena não passa da pessoa do condenado. Vamos ver daqui a pouco que tanto o princípio pública ou privada, esse princípio da intranscendência. E já os princípios da ação penal privada tem a oportunidade ou facultatividade. É o inverso da ação penal pública. Cabe ao titular do direito a escolha de propor ou não a ação penal, ou seja, oportunidade ou facultatividade. Já a disponibilidade, o querelante ou o ofendido escolhe se continua a ação penal ou desiste. É o princípio da disponibilidade. E a indivisibilidade, a queixa contra qualquer um dos autores na ação penal logo obriga o processo contra todos. Pode ver que é o inverso da pública. Enquanto a pública é divisibilidade, na privada é indivisibilidade. E tem também o princípio da intranscendência. A pena não passa da pessoa do condenado. Pode ver que tanto o princípio da intranscendência é tanto pública como privada. E agora, meu guerreiro Megueira, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido da inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade na ação penal pública. Antes, o SEBRASP cobrava esse princípio da indivisibilidade, mas veio o que? Veio a jurisprudência do STF, é pacífica no sentido da inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade na ação penal pública. Eu já fiz concurso, acertei e depois foi anulado, ou seja, me prejudicando. Brincadeira, né, SEBRASP? Vamos ver também agora a jurisprudência do STJ. Não vigora o princípio da indivisibilidade na ação penal pública. Então, tanto o STF como o STJ não vigora o princípio da indivisibilidade na ação penal pública. Força e honra, meu guerreiro Megueira. Vamos ver como cai em prova esse assunto? Olha aí, ano 2022, defensor público. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, em regra, no caso de crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher, a ação penal será... E aí, meu guerreiro, pode dar uma pausa, mas aqui ficou fácil, né? Você já sabe, violência doméstica contra a mulher, não importa se é leve, grave, gravíssima, o importante é que a ação penal pública incondicionada. Olha aí, promotor de justiça 2021, SEBRASP, a respeito da aplicação dos princípios norteadores do processo penal na ação penal, assinar a alternativa correta. Você pode dar uma pausa e tentar responder. Aqui, para ganhar tempo, você já sabe, é a alternativa D. Ação penal privada subsidiária da pública caracteriza exceção ao princípio da oficialidade. Então você já sabe, guarde bem, meu guerreiro Megueira. Ação penal privada, isso mesmo, subsidiária da pública, caracteriza exceção ao princípio da oficialidade e não tem mais como errar. Olha aí, mais uma questão, caiu em 2016, SEBRASP para a Polícia Científica de Pernambuco, que hoje eu sou agente da Polícia Civil. Nesse ano, em 2016, fiz para o cargo de agente aqui do estado de Pernambuco e fui aprovado e hoje sou agente da polícia. No que se refere aos princípios da ação penal pública, incondicionada, assinar a opção correta. Pode dar uma pausa para ganhar tempo, você já sabe.
Olha aí, alternativa C. O princípio da intranscendência determina que a ação penal incondicionada seja sempre promovida apenas contra as pessoas a quem se impute a prática de uma infração. Então você já pode perceber que acabamos de ver o princípio da intranscendência estratégico e esquematizado, que pode ser tanto o princípio da ação penal pública como o princípio da ação penal privada. Falou em ação penal pública, você já se lembra da incondicionada e condicionada. Então o princípio da intranscendência determina que a ação penal incondicionada seja sempre promovida apenas contra as pessoas a quem se impute a prática de uma infração, força e honra. Mais uma questão, promotor de justiça. São princípios que regem a ação penal privada. Pode dar uma pausa e tentar responder, meu guerreiro Migueira. Falou que essa questão caiu para promotor. Você pode ver que princípios da ação penal, seja ela pública ou privada, despencam nas provas, meu guerreiro. São princípios que regem a ação penal privada. Disponibilidade e indivisibilidade, obrigatoriedade e intranscendência. Opa, intranscendência você já sabe que é tanto pública como privada. Indivisibilidade e obrigatoriedade, oportunidade e disponibilidade, intranscendência e indisponibilidade, você já sabe a alternativa A, meu guerreiro Miguel. Princípio da disponibilidade e indivisibilidade. É só tentar se lembrar, a ação penal privada ela é oposta da pública. Enquanto lá, meu guerreiro Miguel, é o princípio da divisibilidade, na privada é indivisibilidade. Enquanto lá, o princípio da indisponibilidade, na privada é disponibilidade, ou seja, facultatividade, força e honra. Gravou bem, caiu para promotor, vai cair para você, você vai gabaritar, força e honra. Mais uma questão, olha, inspetor de polícia do Ceará diz o seguinte: conforme o princípio da indisponibilidade, o Ministério Público não pode desistir de ação penal já instaurada, bem como de qualquer recurso por ele interposto, certo ou errado. Você já sabe, questão certíssimo. Tá vendo? É assim que cai em prova, meu guerreiro Migueira. Dá uma historiazinha e pergunta: conforme o princípio da indisponibilidade, o Ministério Público não pode desistir de ação penal já instaurada, bem como de qualquer recurso por ele interposto? Exatamente. Princípio da indisponibilidade. Você sabe que enquanto na privada é o princípio da disponibilidade, na ação penal, isso mesmo, dentro do Ministério Público, conforme o princípio da indisponibilidade, o MP não pode desistir da ação penal já instaurada. Então, traduzindo o quê? Dentro da nossa ação penal pública. Vamos ver agora, Código de Processo Penal, artigo 42, diz o seguinte: o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Você já sabe que aqui é o princípio da indisponibilidade. Tá vendo como cai em prova? Tem o artigo, tem a doutrina e tem os princípios. O Ministério Público não pode desistir da ação penal, traduzindo o que é o princípio da indisponibilidade e força em honra. Então, meu guerreiro, mais uma questão agora. Juiz. É juiz, promotor, delegado, inspetor, agente. Nos crimes de ação penal de iniciativa privada. Pode dar uma pausa, tentar responder aqui para ganhar tempo. Olha aí, meu guerreiro, minha guerreira. Alternativa B. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará todos, sem que produza todavia efeito em relação ao que o recusar. Você já sabe, isso mesmo, que um perdão é um ato bilateral. Isso mesmo. Perdoei fulano que me fez o mal. Isso mesmo. Só vai estar extinta a punibilidade se o fulano aceitar o meu perdão, porque ele é um ato bilateral, diferente da renúncia. A renúncia é um ato unilateral. Então, o perdão concedido a um dos querelados aproveitará todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que se recusar, força e honra. Vamos ver agora o artigo 51 do nosso Código de Processo Penal, que diz o seguinte: o perdão concedido a um dos querelados aproveitará todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que se recusar. Então, meu guerreiro, aqui, o perdão é ato bilateral, aceita o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Então, você já sabe, perdão, ato bilateral. Aceita o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Então, o perdão concedido a um dos querelados aproveitará todos, sem que produza todavia efeito ao que o recusar, porque o perdão é um ato bilateral. Vamos ver agora mais uma questão, promotor de justiça. Nos termos do Código de Processo Penal, nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta ação penal quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 60 dias seguidos. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações penais,
quando, sendo querelante pessoa jurídica, essa se extingue sem deixar sucessor? Certo ou errado? Você já sabe que estão totalmente errado, meu guerreiro, minha guerreira. Por que está errado? Olha, ele está dizendo que é o andamento do processo durante 60 dias. Não, é 30 dias. Duvida? Confere agora comigo o artigo 60 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta ação penal. Inciso 1. Quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias. Está vendo? A questão disse que era 60 dias. É assim que cai na sua prova, meu guerreiro e minha guerreira. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta ação penal. 1. Quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. 2. Quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. E o inciso 3. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deva estar presente ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações penais. Então, ou seja, artigo 60, meu guerreiro, estratégico na sua prova. Há muitas questões só desse artigo 60 traduzindo aí, falando tudo sobre a ação perempta. Então, ou seja, decore, guarde bem, principalmente o inciso 1, que é 60 dias seguidos, quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias. Fosse 1. E vem o inciso 4, quando, sendo querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Tira o print e memoriza os incisos do artigo 60, tratando tudo sobre a ação perempta, força em honra. Então, meu guerreiro, minha guerreira, você já sabe que a ação penal tem a pública e tem a privada. A pública, ela incondicionada e condicionada. Agora, condicionada temos a representação do ofendido e a requisição do ministro da Justiça. Já a ação penal privada, temos a propriamente dita ou exclusivamente privada, temos a subsidiária da pública e temos a ação penal personalíssima, ou seja, não passa para terceiros. E dentro dos princípios da ação penal, temos os princípios da ação penal pública e privada. Os princípios da ação penal pública: oficialidade, pode ser exercido apenas por órgão oficial do Estado. Obrigatoriedade, o Ministério Público é obrigado a promover a ação penal. Indisponibilidade, uma vez instaurada a ação penal, o Ministério Público não pode dela desistir. A divisibilidade, o processo ou acusação pode ser dividida ou desmembrada. E temos o princípio da intranscendência, a pena não passa da pessoa do condenado. Já a ação penal privada, que é o inverso da ação penal pública, temos o princípio da oportunidade ou facultatividade. Cabe ao titulado o direito à escolha de propor ou não a ação penal. Temos o princípio da disponibilidade, o querelante ou o ofendido escolhe se continua com a ação penal ou desiste. E temos o princípio da indivisibilidade, a queixa contra qualquer um dos autores na ação penal logo obriga o processo contra todos. Mas lembre-se de que o perdão é um ato bilateral e renúncia é um ato unilateral. E temos o princípio da intranscendência, a pena não passa da pessoa do condenado. Aí vem agora a jurisprudência do STF que diz: é pacífica no sentido da inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade da ação penal pública. E também vem a jurisprudência do STJ, não vigora o princípio da indivisibilidade na ação penal pública,